E se o problema não for você, e sim o ambiente onde você está inserida e está tentando crescer? Seja bem-vindo ao Unioncast, e hoje o assunto nesse podcast é sobre relacionamento, network e quanto o ambiente influencia na tua vida. Ambiente errado te limita sem você perceber. Você cresce até onde o seu ambiente permite ou até onde você aceita? O crescimento não acontece sozinho. Eu não demorei para entender o quanto o ambiente influenciava na minha vida. Diane, para você, quando que foi o momento determinante para você entender o quanto o ambiente ia influenciar no teu sucesso, na tua prosperidade? Para mim aconteceu esse processo bem cedo. Eu admito, assim, não foi na vida adulta, foi na adolescência ainda, que eu percebi que tinha algumas pessoas que eu admirava e que eu queria aprender a ser como elas. E na época nem era sobre trabalho, nem era desenvolvimento profissional, mas era uma postura diferente, um linguajar diferente, um modo de levar a vida diferente. E aquilo me chamou a atenção e eu sempre pensei em como eu poderia ter aquela habilidade, aquele dom, assim, para mim. Então, para mim foi bem cedo, assim, eu me aproximar de pessoas com a intenção de me desenvolver. Acho que para mim é bem forte essa questão do autodesenvolvimento, sabe? E para vocês? Nossa, bem interessante, né? Porque eu demorei pra ter essa percepção de ambiente, de tudo. Até pelo fato de que pra mim era, acho que muito comum. Talvez eu ainda tava naquela mente de trabalhar, voltar pra casa, não ter daquela, tipo, ambição. Eu acho que é isso. Não ter a ambição de querer crescer. Eu queria crescer, claro, queria ganhar mais, mas talvez pensava, tipo, em carreira profissionalmente dentro de uma empresa, estável, dentro daquela corrida, daquela rotina de acordar, trabalhar, para casa almoçar, voltar, trabalhar, sabe? O ciclo. E pra mim foi muito engraçado, assim, porque então eu tinha uma empresa, eu sabia que eu precisava estar em alguns ambientes, conhecer pessoas diferentes, porque queira ou não queira, né, a gente mora numa cidade pequena, a gente precisa conhecer pessoas, né? Mas eu sofria muito. Tipo, tinha um evento, eu pensava, putz, que saco ter que ir, sabe? Queria estar em casa, queria estar sozinha, não queria ter que ficar indo nos lugares, não tinha aquela bateria social, né, pra ficar indo nos lugares. E com o tempo eu percebi que, opa, pera, talvez isso mude o jogo pra mim. Se eu fizer diferente, isso vai dar uma viradinha de chave. E foi aí que eu percebi que, tipo, fazia diferença. E comecei a fazer mais isso e super dá certo, né? Pra mim foi muito cedo, assim. Eu sabia que aquilo não era o que eu queria viver. Eu sabia que aquela não era a realidade pra mim, que eu não queria continuar nesse ciclo vicioso que minha família e tudo mais vivia, que eu não queria, e que era claro pra mim que eu tinha que fugir dali. Tipo, não fugir, né? Mas que eu tinha que me inserir em outros lugares. E todas as vezes que me chamavam, que me convidavam, que eu ia. Indiferente de que se fosse assim me agregar muito ou não, mas já era diferente do que eu vivia. Então eu ia. Então qualquer coisinha, não importava o horário, não importava o dia, não importava nada, eu ia, porque eu sabia que eu ia estar com pessoas diferentes e que iam me ajudar. Então isso pra mim foi desde muito cedo, assim, muito, muito, muito cedo. Menina, eu lembro assim, com 11, 12 anos, eu já indo em coisas que ninguém queria ir, e eu ia lá, agarrava a oportunidade e ia. E eu sempre percebi, e com toda certeza foi isso que foi diferenciando. Mas sabe o que é o mais legal, tanto das duas, assim, que eu vou dizer? Tipo assim, elas sempre fizeram isso, mas sempre foram com intenção. Já nós estávamos no ambiente sem a intenção. Sim. Era diferente. Que nem a gente se conheceu na aula de yoga, mas eu já estava lá, eu já fazia yoga com a Fer, tipo, uns 10 anos, mas era um ambiente diferente, não era? Mas eu acho que foi uma forma de sobreviver. Tipo, que é diferente da gente. Eu acho sabe? Que vocês vêm de uma família um pouco mais estável, profissionalmente falando, né? A mãe da Nanda é professora, os pais da Regi também, né? Mãe concursada e tal. Eu acho que tem essa estabilidade maior, sabe? Quando antigamente tinha uma faculdade, enfim, tinha um trabalho assim, né? E a gente não teve isso. Então, eu vi, né? Meu pai
no emprego novo, daí desempregado, daí emprego novo, daí por alguns anos desempregado, e daí sabe, essa instabilidade. E daí, uma das questões, assim, que eu ia trazer para nós discutirmos é o quanto isso nos faz ser o patinho feio. Eu ia falar sobre isso agora. Do patinho feio? Nossa. Coloca o patinho aí nos comentários. Coloca o patinho nos comentários. Mas eu me sentia muito assim, o patinho feio, tipo, de eu observar e falar, eu não quero isso pra mim. Era uma coisa que tava muito, assim, presente na minha vida. E assim, eu não quero isso pra mim, eu não quero isso pra mim, eu não quero isso, eu não quero levar essa vida, eu não quero, sabe? Essa inconformidade, assim. Só que daí é ruim, porque dentro da família você é o patinho feio. Uhum. E é difícil, porque por um longo período de tempo você é o patinho feio, sabe? Até você se provar e falar, peraí, finquei minha bandeira em outro lugar. Você continua por anos com as pessoas que você mais ama na tua vida, te achando patinho feio. E daí que vai a importância de você estar num ambiente em que você não é o patinho feio. Uhum. Sabe? Você quer muito alguma coisa, daí você chega num ambiente em que as outras pessoas também querem muito aquilo, aí a gente vira uma tribo, né? Uhum. A gente vira uma tribo de vamos fazer acontecer, entendeu? E eu acho que essa questão do patinho feio era uma questão bem difícil, assim. Então, parece fácil, né? Quando eu falo que eu tinha essa intenção desde cedo, mas eu tinha essa intenção desde cedo porque a dor de ver a minha situação real, eu não queria levar ela pro futuro. Mas isso é muito... Eu era muito martelada, assim, na minha família. Muito martelada. Porque eu queria estar num lugar que não era pra mim, que eu me achava demais, que aquilo não era pra mim, que da onde que você vai conseguir fazer isso? Isso não é pra você. Pare de querer coisa que não é pra nós, sabe? Muito, muito, muito. Levei muita paulada, assim. E hoje não me arrependo de nada, assim. Mas o nosso erro... eu demorei para entender isso. É que eu ficava tentando provar para aquelas pessoas que eu estava certa e que isso era o correto. Mas é muito mais fácil você fazer isso que você falou. A gente estar num ambiente que as pessoas pensam como a gente. Uhum. Só que a gente fica querendo bater de frente num ambiente que as pessoas não querem evoluir. E você fica lá querendo provar para aquelas pessoas que aquilo ali é o melhor. Mas na verdade você só tem que sair daquele lugar e ir para o lugar onde as pessoas querem a mesma coisa que você. Daí você se fortalece. Que é o que aconteceu com a gente. Sim. Porque a gente não é amiga de anos. A gente é amiga eu e a Nanda 3 anos, eu a Dia Regi 2 anos. E a gente começou a entender que a gente queria as mesmas coisas e a gente se juntou. Agora, eu tenho amigas diferentes? Tenho. Mas elas não buscam isso. E não tá errado. Só que eu queria colocar na cabeça delas que é negócio, que tem que ir pra São Paulo, que tem que isso. Elas não querem, e tá tudo certo. E a gente fica batendo de frente com as pessoas. Então saia desse ambiente e vá para o ambiente onde as pessoas querem ficar igual a você e querem ser igual a você. Sim. Eu acho que é sobre isso. E eu fiquei muito tempo querendo provar para os outros que eu tava certa. É porque aquele ambiente já vem aquela coisa aquela crença. Pra eles, tipo assim, é uma crença limitante realmente que eles têm ali, que não é que você não tem que estar num ambiente que não te pertence, que você não tem que crescer mais do que ali já é o nível de crescimento, entendeu? Eu acho que pega muito isso. E a gente mudar o ambiente, estar, é porque a gente quer um nível maior, a gente quer algo melhor para nós, né? É tão gostoso você estar num ambiente que as pessoas querem a mesma coisa que você, né? Nossa. Vamos falar do acelerador que a gente foi, nós 3. A gente chegar nas rodas e a conversa ser a mesma, as dores serem as mesmas, os BO serem os mesmos. Você chegar e falar, putz, aqui é São Paulo, é outro negócio, mas o leão é o mesmo. E a troca, né? A troca que acontece. Agora você vai querer discutir com o leão da tua avó? A minha avó levanta de manhã e 5 horas da manhã, faz o café, fica me esperando e esse é o BO dela. Acabar o pão. Agora o da Regi é matar o leão. Isso. Os leões. E assim, ó, quando a gente fala sobre isso, as pessoas pensam assim, meu Deus, vocês pensam muito em dinheiro. Nós não estamos falando de dinheiro. De maneira nenhuma. Né? Vamos deixar claro que isso não é sobre dinheiro. Isso é sobre se desenvolver, isso é sobre crescer, isso é sobre um inconformismo que a gente tem dentro da gente de querer ser cada vez melhor. Então eu acho que é isso, né? Essa ambiência é isso, é a gente conseguir ser melhor. E é o que a Di falou, eu quero ser uma mãe melhor, por exemplo, eu tenho que estar com pessoas que eu admiro como mãe.
Uhum. Eu quero ser uma empresária melhor, eu tenho que estar num ambiente empresarial, eu tenho que estar ali. Então é muito sobre esse desenvolvimento, esse ser o patinho feio que a Di falou, não é sobre dinheiro. Não. É sobre ambiente, é sobre querer estar no ambiente certo pra gente. A consequência é o dinheiro. Pode ser. A E consequência algumas coisas, né? Porque, por exemplo, eu assim, fui criada muito num lugar pessimista, assim, né? Tipo, tudo é muito ruim, tudo é, ó vida, ó céus. E eu tenho muito esse negócio de estar junto de pessoas que não são pessimistas. Então, não é sobre dinheiro, é sobre estilo de vida. Eu gosto de pessoas felizes, eu falo pra todo mundo aqui, eu gosto de gente feliz. Eu gosto de gente que dá risada. Quando eu contrato alguém na minha empresa, eu contrato gente feliz, eu gosto de gente feliz. Porque eu acho que eu pego muito essa coisa no ambiente, assim, sabe? Eu sou muito observadora, então eu absorvo muito essas energias. Então, isso não é sobre dinheiro. não tem nada a ver. Entendeu? Mas isso é bem Realmente. interessante, isso porque é em todas as áreas, né? Eu tava indo num lugar que, nossa, pra mim tava super legal, tava super divertido. E a partir do momento que entrou uma pessoa e que aquilo não ficou mais legal, eu preferi sair do que continuar num ambiente que a pessoa só reclamava. Não, Pois eu não é, gosto, não dá, eu tenho não dá. pavor. Porque parece que, eu falei bem assim, eu já não tava numa vibe, tipo, tão boa. Aí veio aquela pessoa com aquele pensamento que fica, tipo, só negativo. Ah, não dá certo. Ah, não consigo fazer. Ah, não sei o que. Gente, vai só te puxar pra baixo. Ou pessoas que só fofocam. Ah, Mas, ó, ai, vamos gente, falar do tem negócio. pavor. Qual que é o papo do momento em relação a negócios? Você vai perguntar pra qualquer crise. Sim, nunca tá não, bom. Ah, não tá tendo crise? Lógico que Política, tá. imposto, Tá tendo sim. Copa do Mundo, feriados prolongados. Esse é o rolê do empresário agora. Estamos dizendo que não existe isso? Lógico que não. Existe, é real. Tem negócios fechando, tem empresas quebrando, tem pessoas. Não, beleza. Mas daí você vai ficar falando, você vai estar nesse grupinho, nessa panelinha, que tá falando só sobre isso. Nossa, tá uma. Não, vai para um ambiente onde as pessoas estão olhando o que fazer nessa situação. E o Union é isso. É o ambiente onde você vai estar, onde pessoas estão olhando para frente, para a solução do que está acontecendo agora. Porque não vai adiantar ficar reclamando. E é sobre isso, é a ambiência. Então, lá no Union, né, no dia 16 de maio, lá na UGV, um dia inteiro falando sobre possibilidades de resolver problemas, de estar com pessoas que querem sair de onde estão e não ficar reclamando. É sobre isso. O ambiente vai fazer. Não é a crise está acontecendo, está. Mas o que a gente vai fazer a partir disso? É a mesma coisa em casa, é a mesma coisa na academia, é a mesma coisa na família. E o negócio é sobre isso. Agora você vai continuar em casa reclamando que não está dando certo ou você vai buscar a solução para o que está acontecendo? E daí vai de você, né? Vai de você escolher se você quer se manter no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, sem se desenvolver, sem ganhar dinheiro, né? Agora falando sobre dinheiro também. Ou se você quer mudar esse mindset. Como a gente mudou quando foi buscar essas informações longe, né? E a gente fala até não só com empresários, né? O Union, quando a gente pensou no Union, a gente falou, cara, mas não é só empresário. É todo mundo que quer desenvolver profissionalmente, né? Então, eu sou uma profissional liberal, né? Eu era nutricionista, era. Mas eu vejo, assim, por exemplo, nutricionistas, psicólogas, médicos, dentistas, que não sabem se vender, que não sabem ir atrás do cliente, que não sabem fazer um atendimento de encantamento para que teu cliente fique fidelizado, né? Eu acho que os profissionais liberais mesmo, o advogado, por exemplo, o do ramo imobiliário, eu acho que eles são muito focados na técnica e pouco nesse desenvolvimento do resto, que é o atendimento, é a venda, é o faturamento, é o financeiro. Sabe? Eu acho que falta isso, né? Então, quando a gente foi pensar no Union, a gente pensou também nesse pessoal, né? Porque não é só empresário, é todo mundo que trabalha fora. Quem precisa se desenvolver é quem trabalha fora, ponto, né? E pode ser até um funcionário. A gente falou sobre isso, porque, olha, eu era uma funcionária, fui anos funcionária, mas eu era aquela funcionária que eu estava em todos os cursos. Eu era aquela funcionária que ia ter congressos em São Paulo, eu era a primeira a pôr o nome na lista. Então, assim, você quer mais, então você tem que estar no ambiente certo. Eu acho que o Union só não é
pra avó da Mara. Isso! Entendeu? Só o Que tá resto, preocupada gente, se vai acabar o pão. Isso, o resto é pra todo mundo que quer mudar. Todo mundo que quer fazer algo É diferente. sobre você querer se movimentar. É. E outra, não é porque você é funcionário que você, eu não vou, não tem nada a ver, a empresa do meu patrão. Gente, se você se desenvolver, se você buscar crescer, você acha que você não vai ser valorizado? Com certeza vai. Pode Você pode ser que não seja na empresa que você tá. né? Exato, na É. próxima vai dar super certo. E é sobre isso, entende? É você buscar o desenvolvimento pra si e quanto você pode agregar. Às vezes você vai ter um insight, ela vai virar uma chave pra você que você, pô, isso aqui vai ser bom lá na minha empresa. Mas sabe o que pega pra mim? Assim, eu já fui funcionária, já fui empresária, tive fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Hoje eu sou empresária, trabalho em uma empresa e dou mentoria para outras pessoas. Trabalho em 3 partes. Pra mim, nunca, gente, desde lá do tempo do meu primeiro emprego, lá no Mercadão de Calçados, lá na Zipper, eu nunca vi que aquilo ali era o mínimo. Entende? Eu sabia que cada vez que eu fosse num curso, cada vez que tal, eu queria ser reconhecida pelo meu conhecimento sobre o que eu aprendia. Então não é. E assim, ficou lá pra Zipper o conhecimento? Não, tá aqui. É pra mim, foi me levando pra frente, foi me levando para outros lugares, levou um banco, levou uma multinacional, me levou pra uma empresa, me levou pra ser empresário, me levou pra estar aqui. Então assim, eu vou fazer, não vou fazer porque não é pra mim. É tudo sobre pra você. É pra você. Você é a tua empresa. Indiferença se você é empresário ou você é funcionário. Exato. Porque você é a tua empresa. Daí a Di falou a questão de profissionais liberais. Gente, se você é um profissional liberal e você não entendeu ainda que você é uma empresa, você já está para trás dos seus concorrentes. Porque sim, o advogado, o nutricionista, a psicóloga, o médico, todos vocês são empresários, vocês se vendem. Então, assim, vocês são uma empresa, vocês têm funcionário, por mais que seja uma secretária, é uma funcionária. Então, é sobre isso. É quando você entende que você é a tua empresa. Indiferente se você trabalha para alguém ou se você trabalha para você mesmo. Uhum. E uma pergunta para vocês. Em que momento a gente percebeu que o ambiente da nossa cidade não acompanhava o que a gente queria? Vocês querem que eu comece? Vai lá. Eu vou começar então falando que eu não sou daqui, né? Então eu venho de fora. E quando eu cheguei aqui, uma coisa que me surpreendeu demais, assim, demais, de um nível muito... que me incomodava demais, é o atendimento. Quando eu cheguei aqui, eu percebi, meu Deus, só falta o vendedor dar na minha cara. Assim, eu ficava inconformada de eu pedir para provar alguma coisa e daí não gostar, e a pessoa quase jogava a roupa na minha cara, assim, o tênis na minha cara. E eu falei, meu Deus, como essa cidade precisa desenvolver essa questão da venda, do atendimento, sabe, da fidelização do cliente. E isso foi a principal, assim, e até hoje é a minha principal dor com a cidade. Apesar de eu amar morar aqui, né, eu tô aqui no interior, eu adoro, eu gosto da dinâmica, mas essa é uma questão bem forte para mim. Mas faz todo sentido. O atendimento na cidade, a gente já conversou sobre isso, né? Em outras, pega bastante nessa questão aí. Não tem um encantamento, é que não existe um treinamento para isso. Isso, né? é nítido que as pessoas não são treinadas. Elas só são colocadas ali, né? Mas daí eu vou pegar no ponto. Será que não tem ou as pessoas não querem fazer? Não querem fazer. Ai, amiga, não querem, porque Não. querem. Tenta fazer a Regi que tem mais funcionários que nós, né? Hoje eu tô com 6 funcionários onde eu tô trabalhando. 6 funcionários. Regi, você tem mais, né? Meu Quando Deus. você fala que tem que fazer um curso das 8 da noite às 10, uma vez por semana. Não, Deus é mais. Deus é mais, eles não vão de jeito nenhum. Meu Deus do céu. Não querem ir. Às vezes eu pego muito nessa questão de atendimento, assim, cobro o jeito que eles respondem no WhatsApp, cobro o jeito que eles falam com o cliente. Cara, sério, às vezes, assim, eu já falei 50 vezes, eles vão fazer 51, eles vão fazer igual. Mas aí tá, beleza. Vamos falando sobre liderança, né? Você não pode cobrar o que você não ensina, né? Na liderança a gente sabe que é isso que funciona. Hoje, beleza, eu não sei vender, porque a função hoje não é vender, Sim. né? Não sei vender, eu vou contratar a Mara para dar um curso de vendas para minha equipe uma vez por semana, das 7 às 8. Eles não gostam. 50% no mínimo Não vai não querer. vai querer. Então, é você decidir que você quer mudar.
E a pessoa, você pode ter alguém tá pagando pra você tem que decidir Vamos querer ir. pegar no passado, Union. É um evento super legal que tem aqui, né, que a gente traz, né, veio o Geraldo Rufino ano passado, diversos empresários deram palestras, foi um evento super legal. E eu ofereci para toda a minha equipe. Foram 4 pessoas da minha equipe. E eu ofereci para toda a minha equipe, eu ofereci pagar para toda a minha equipe. Né? E para uma empresa, no montante, isso é custo, é caro para a empresa. Né, bancar para todos os funcionários. Eu falei, cara, vai ser legal, vou bancar para todo mundo. Foram 4. É interessante, né? Porque esse ano eu ofereci para uma empresa, né? E daí eu falei assim, a gente tá com desconto especial para grupo, né? Para empresário, para empresa, tudo, né? Vamos fechar um pacote? Quantos que vocês vão querer ir, né? Daí ela, feira, então a gente vai ter uma feira e a gente não vai investir nisso nos funcionários agora. Eu, não, tranquilo, né? Eu falei assim, mas então veja, eles se unem e compram, né? Todos juntos, né? Ela, eles comprarem? Eles Jamais. não vão. Deles, a Agora partir deles querer ir. Agora imagina uma empresa dessa, a pessoa chegar e contar pro chefe, pro líder dele, eu comprei e eu fui. Nossa! Parabéns, melhor funcionário. Gente, Sim. pense, um funcionário ter essa iniciativa, olha quão diferenciado ele vai ser. E nem é muita É coisa, um inconformado. É um inconformado. É o inconformado. Mas quantos funcionários... A gente pode voltar aqui para contar isso depois, né? Pode. Depois que aconteceu o Union, vamos voltar aqui, vamos ver o que rolou nos papos de networking lá. Mas para ver quantos funcionários tiveram a iniciativa de ir por conta própria. Vamos ver. Nossa. Vamos passar um Google Forms lá para perguntar quem você é, onde você trabalha. Boa ideia. Você tem uma experiência? Ótima experiência resolve isso. E tem uma outra coisa também que eu acho que não foi levantada aqui, mas foi uma questão bem forte para mim. Quando eu cheguei aqui, eu era nutricionista, né? Atendia em consultório. E eu conheci algumas pessoas do meu nicho de negócios. E eu tentei algumas parcerias com essas pessoas. Algumas até a gente acabou fechando uma parceria. Mas era uma parceria que só eu doava, sabe? E daí eu falei, meu Deus, assim, porque em cidade grande eu venho de um lugar em que nós éramos em 7 nutricionistas num hospital, que eram em várias unidades, né? E a gente se ajudava horrores, em nenhum momento a gente era concorrente. E, querendo ou não, éramos concorrentes, né? Nenhum momento. Então eu trabalhei em vários lugares, vários hospitais, trabalhei de vendas, em nenhum momento, em shopping, a gente trabalha em vendas em shopping. Você quer competição, você trabalha em um shopping, numa cidade grande. Em nenhum momento na minha vida eu tinha passado por uma concorrência. Até chegar aqui em União da Vitória. E eu falei, nossa, eu levei, gente, alguns pielos. Até eu aprender que eu não podia contar com as pessoas na cidade. Que triste, né? Isso aqui daí talvez as pessoas erradas também, amiga. Porque depois a gente entrou no BNI, a gente se conheceu e olha o que virou, né? E assim, a gente tem empresa, né? Então a empresa vem do meu pai. E ele tem, né, como uma empresa, a minha é outra, mas né, similar, assim. Mas são 27 anos agora, 28, nem sei. Mas ele nunca teve concorrente. Meu pai nunca foi concorrente de ninguém. Ele nunca teve esse problema, entende? Ele sempre teve uma boa relação com todos os concorrentes. Exceto um que não queria ter uma boa relação. Mas daí, né, não é sobre ele, né? É sobre a pessoa. Exato, né? não era sobre a nossa empresa, era sobre a pessoa. No meu caso, nem eram concorrentes. Eram só pessoas com o mesmo público. Exato. Ou que, tipo assim... Mas eu acho que isso é muito de não viver esse ambiente que a gente vai ter no Union, entendeu? Porque quando a gente vai para um outro ambiente em que as pessoas estão falando sobre negócio, sobre desenvolvimento, sobre busca de aperfeiçoamento, nossa, tem pessoas, estava pensando naqueles advogados que a gente sentou, que eram os 2 irmãos ali, e eles contaram um monte de coisa pra gente, abriram o coração ali, a gente também falou, e foi se ajudando. Então, fazer isso, fazer aquilo, né? Mas é isso que porque aqui eles pensam concorrente, eles não pensam assim, vamos se unir e prosperar? Não, eles pensam assim, vamos dividir, cada um fica com o tudo isso teu. é falta de participar desses ambientes. E o Union, ele veio para isso. Vamos nos unir todos aqui, a cidade, a região, e prosperar. A gente quer
prosperidade para a União da Vitória e região. A gente Isso. quer que os nossos filhos cresçam numa cidade próspera. É isso que a gente quer. E é isso que a gente está buscando com o Union, né? Gente, a gente não ia estar mexendo num negócio que a gente não faz ideia de como faz, se a gente não quisesse uma coisa muito maior. Então, quando eu comecei a fazer, né, a parte comercial, principalmente das parcerias e patrocinadores, as pessoas me perguntavam, por que vocês estão fazendo isso? E era exatamente isso que eu falava. A gente quer que a nossa cidade, a nossa região desenvolva, porque se a nossa região se desenvolver, o meu negócio prospera, o da rede prospera, o teu prospera, todos. Então, o Union não é sobre nossos negócios, e não é sobre o negócio Union, é sobre os negócios da nossa região toda. Se todo mundo escutar uma coisa lá que muda o negócio dele, vai refletir nos funcionários da nossa vida, nos nossos negócios. Então, gente, o Union não tem nada a ver com encher nossos bolsos de maneira nenhuma. A gente Se não esvaziar, já está bom. se não esvaziar, já tá bom, esse é o BO, né? A gente quer o desenvolvimento mesmo, porque a gente sabe que a nossa cidade, a nossa região precisa disso, e a gente quer que todo mundo sinta o que é viver uma imersão. Isso que a gente quer com o Union. Não tem nada além disso. Não tem nada além disso. E se você quiser estar conosco lá no Union no dia 16 de maio, vai acontecer na UGV aqui, União da Vitória, hein? Mas a gente quer a região inteira aqui. Se você quer estar conosco nesse dia, compre os ingressos no link que está no nosso Instagram, @UnionBusinessExperience. E nós estamos ansiosos para te ver por lá. Nos encontramos no Union. Tchau!